Pessoal, vou gravar um outro exemplo de resolução de exercício, então. Circuitos elétricos 1, métodos de análise, a gente está vendo análise nodal. Vou resolver aqui o exemplo 3.2, lá do livro do Sadico, está na página 75. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, assim que a gente tem um circuito, é determinar quais são os nós. Então, eu vou começar então marcando aqui. Então, aqui eu tenho um nó. Aqui eu tenho um outro nó. Aqui eu tenho um terceiro nó. Aqui eu tenho outro nó. Então, tenho 4 nós. O passo que a gente precisa fazer agora é determinar qual desses 4 nós que a gente tem aqui vai ser a nossa referência. Então, vamos colocar esse aqui, essa referência que tem aqui embaixo. Poderia ser qualquer um deles, tá? No final das contas, qualquer um dos nós que eu fosse selecionar, o resultado tem que dar o mesmo. Então, esse aqui é o nosso nó de referência, o nó zero, o nó tensão igual a zero. Então, a gente já sabe que ali a tensão aqui é igual a zero. Esse aqui vamos chamar de nó número 1. Eu vou pintar ele aqui de vermelho. Então, quais são as correntes que a gente tem no nó 1? Então, a gente tem essa corrente aqui de 3 A, que está vindo dessa fonte. A gente tem essa corrente IX vindo aqui para o lado direito, que o próprio exercício já dá. E a gente tem uma corrente subindo aqui, saindo do nó para cima, que a gente não sabe qual que é o valor. Então, para isso a gente vai dar o nome de I1. No segundo nó, então esse aqui é um nó, vou pintar de vermelho aqui. O segundo nó, que é o que eu vou fazer em azul. Então esse aqui vamos chamar ele de nó número 2. Então nesse nó 2 a gente tem também 3 correntes entrando ou saindo daqui. A gente tem essa corrente que vem daqui para cá. O próprio exercício já dá para nós, que é a corrente de nome IX. A gente vai ter uma corrente vindo para baixo, que a gente vai dar o nome de I2. E mais uma corrente saindo do nó, vindo aqui para o lado direito, vamos dar o nome de I3. O terceiro nó, então é esse aqui. Então esse aqui é o nó 3. Então esse nó 3. Esse nó aqui, então, também tem 3 correntes. Essa corrente está vindo aqui de cima, então é o próprio I1, porque é a mesma corrente que vem lá do nó que a gente já deu o nome de I1, então é a mesma corrente que vem para cá. A corrente que vem do lado esquerdo aqui para o lado direito, então é a corrente I3, que a gente deu um nome aqui, e mais uma outra corrente descendo aqui, que o próprio exercício já diz que é 2 vezes IX, que é essa corrente que tem aqui. Então, definidas as nossas correntes no nosso circuito, a gente precisa equacionar cada um desses nós aqui. Então, o primeiro nó que eu vou equacionar aqui, então vai ser o nó número 1. Então, o nó número 1, o que a gente tem? O que a gente tem entrando de corrente no nosso nó? Então, a gente tem entrando de corrente no nosso nó 3 A. E o que a gente tem saindo? Então, a gente tem saindo o I1 mais o IX. Tá? Uma fórmula que vocês não devem nunca esquecer é essa aqui, né? Então, V igual R vezes I, o que a gente vai usar agora, I igual V sobre R. Tá? Então, através dessa fórmula aqui, né? I igual V sobre R, então que a gente vai definir aqui as correntes. Então, 3 igual a I1. Então, qual que é o valor do I1? I1 é o valor, se a gente for transformar, né, o I1 em tensão, em razão da tensão pela resistência, então a gente tem que pegar qual a tensão entre o ponto 1 e a tensão até no ponto 3. Então a tensão sempre vai do maior para o menor, que a corrente, né, do maior para o menor, então a gente sempre vai colocar assim, a tensão do ponto 1 menos a tensão do ponto 3. E tudo isso aqui dividido pela resistência desse ramo aqui, que no caso é 4 ohms. Mais o IX. Então o IX, para a gente usar na relação tensão-resistência, então a gente vai ter que a tensão no ponto 1
menos a tensão no ponto 2, dividido pela resistência que tem aqui, então, de 2 ohms. Para a gente poder continuar desenvolvendo isso aqui, a gente precisa achar o mínimo múltiplo comum entre o 2, o 4 e o 1 que tem aqui embaixo. Então, para eu poder simplificar isso, tirar o denominador, eu vou ter que multiplicar tudo por alguma coisa, aliás, por um mínimo múltiplo comum entre 2, 4 e 1, que no caso é o valor 4. Então vai ficar 4 vezes 3 igual a 4, que multiplica V1 menos V3, tudo isso aqui sobre 4. V1 menos V2 dividido por 2, então 4 vezes 3 dá 12. V1 menos V3, porque 4 dividido por 4. 4 dividido por 2 vai dar, então, já faço a distribuição direto, menos 2V2. Isso aqui, agora eu tenho que organizar ele de uma maneira que me dê... Tenho que organizar isso de uma maneira que fique padrão. Eu tenho que, as três equações que eu vou fazer aqui, então, posso começar primeiro V3, depois V2, V1, ou eu vou colocar da mesma maneira que está lá no livro, tá? Então, então, eu vou colocar primeiro V1, depois V2, depois V3. Então, para o lado esquerdo da igualdade, se a gente for passar para cá o V1, então a gente tem 2V1 com mais esse V1 aqui, então daria 3, então vai ficar aqui menos 3V1. Com relação ao V2, então aqui a gente só tem esse aqui de V2, está negativo, vai passar para o outro lado da igualdade, mais 2V2. V3 a gente só tem esse aqui negativo, vai passar para o lado esquerdo da igualdade, então vai ficar mais V3, tudo isso aqui igual a menos 12. Se eu quiser deixar isso aqui positivo, o primeiro termo aqui, ou deixar isso aqui positivo, eu multiplico toda a equação por menos 1 e eu vou ter uma equação que... Tá, eu vou ter uma equação com os valores positivos. Meio que não muda muito, tá? Tanto faz. Agora eu vou fazer equacionamento do nó número 2. Do nó número 2. Então vai ser o ix igual, que é o que está entrando, né? É igual ao que está saindo. Então vai ser o i2 mais o i3. Então o ix, vamos fazer a tensão aqui do ix. O que é? É a tensão 1 menos a tensão no ponto 1 menos a tensão no ponto 2. Então vai ser V1 menos V2 dividido pela resistência, que é 2 ohms, igual a corrente 2, que é aqui. Então é o V2 menos 0. V2 menos 0 vai dar o próprio V2, dividido pela resistência, que é 4, mais a corrente 3, então vai ser, que é esse aqui, esse ramo aqui, então vai ser V2 menos V3, tudo isso aqui dividido por 8. Para eu reduzir, tirar essas frações aqui, tem que multiplicar tudo pelo mínimo múltiplo comum, entre 2, 4 e 8, que vai ser o 8, então vai ficar 8 que multiplica VI menos V2 igual 8V2 sobre 4 mais 8V2 menos V3 sobre 8. Então, agora eu vou multiplicar cada uma dessas partes da equação. Então vai ficar 8 dividido por 2 vai ficar 4. Eu já vou fazer a distribuição direta. 4V1 menos 8 dividido por 2 dá 4. Com menos 1, então vai ficar menos 4V2 igual 8 dividido por 4, então 2V2. 8 dividido por 8 vai dar 1, então vai ficar simplesmente V2 menos V3. Agora eu vou organizar isso aqui para que fique do mesmo jeito que a gente tinha organizado esse aqui. Então, primeiro V1, depois V2, depois V3. Na hora de colocar no sistema linear, fica mais fácil de resolver. Então, esse aqui 4V1 mais 4V2. Então, primeiro eu vou colocar aqui, vai ficar 4V1. Depois do V2 eu tenho esse 4 aqui, com o 2 mais esse 1 vai ficar 3. Passo para cá negativo, menos 4 com menos 3, então vai ficar menos 7V2. E o V3 vai ficar, então, aqui mais V3. Tudo isso aqui igual a zero. Então, aqui eu tenho a minha segunda equação do meu sistema. Então, V1, V2 e V3. Terceira equação. Vamos lá para o último
ponto número 3. Então, o que a gente tem no ponto 3? Esse ponto verde aqui. Então, a gente tem entrando o I1 e a gente tem entrando o I3. Então, vai ser I1 mais o I3 igual a 2 vezes o Ix, que é o que está saindo aqui para baixo. Então, o nosso I1 ele é V1 menos V3, que é a tensão entre o ponto 1 e o ponto 3, dividido por 4, que é a resistência desse ramo, que é nesse ramo aqui, né? Que vem do V1 até o V3. Mais a corrente 3, então a corrente 3 é essa aqui, então que ela vem do ponto 2 até o ponto 3. Então vai ser a tensão no ponto 2 menos a tensão no ponto 3, dividido pela resistência daquele trecho, que tem um resistor de 8 ohms. Tudo isso aqui é igual a 2 vezes o Ix. Quem é Ix? É essa corrente aqui. Então, vai ser do ponto 1 até o ponto 2. Então, vai ser da tensão 1 até a tensão 2, dividido pela resistência daquele ramo, que é de 2 ohms. Mesma coisa, a gente tem que tirar, para simplificar isso aqui, tirar os denominadores. Então, eu vou pegar tudo isso aqui e vou multiplicar isso aqui por 8. Então, multiplicando isso aqui por 8, eu vou poder tirar as frações e deixar um pouco mais simplificado isso aqui. Então, eu já vou fazer direto a simplificação. Então, vai ficar 8, que estaria aqui, dividido por 4. Então, já vai ficar direto. 8 dividido por 4 vai ficar, então, 2V1. Já fazendo a distribuição, vai ficar menos 2V3, mais o 8 que teria aqui em cima da multiplicação, dividido por 8, então ficaria o próprio V2 menos V3, igual 8 vezes 2, 16, dividido por 2, vai ficar 8. 8 vezes V1 vai ficar 8V1 menos 8V2. Vou deixar organizado da mesma forma que estava antes. Primeiro V1, depois V2 e por último V3. Então, esse V1, 8V1, vem para o outro lado negativo com o 2, então vai ficar menos 6V1. V2. Então, a gente tem esse V2 aqui com esse outro V2 aqui. Então, esse aqui está negativo, passa para cá positivo, então vai ficar mais 9V2. E por último o V3, então, só tem ele, tem esse aqui, menos V3, junto com esse outro V3, então vai ficar menos 3V3, tudo isso aqui igual a zero. Se vocês perceberem, isso aqui não precisa, para o sistema, tanto essa primeira equação aqui, quanto essa equação aqui, ou essa aqui, todas elas, se tiverem certas, vai dar o mesmo resultado no sistema. Mas já que a gente está simplificando, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir toda essa equação aqui, eu vou dividir tudo isso aqui por 3. Porque olha só o que vai acontecer. Menos 6V1 dividido por 3, então vai ficar menos 2V1, mais 9 dividido por 3, então vai ficar 3V2, menos 3 dividido por 3 vai ficar menos 1, então vai ficar menos 3 igual a zero. Então aqui a gente tem a segunda equação, a equação do ponto 3. Então agora a gente tem equação 1, essa vermelha aqui, equação 2 e equação 3. Então agora a gente precisa fazer um sistema linear com essas três equações. Então vai ficar assim. Menos 3V1 mais 2V2 mais V3 menos 12, que é a equação vermelha. Com a segunda equação, então, vai ser a nossa equação azul. Então vai ser 4V1 mais... Opa, não é mais. É menos 4V1 menos 7V2 mais V3 igual a zero. E a última equação lá, que é a verde, então menos 2V1 mais 3V2 menos V3 igual a zero. Esse sistema linear aqui, então a gente tem três variáveis diferentes, a gente tem três equações diferentes. Então a gente consegue calcular qual que é o resultado. Então o valor desse sistema aqui ele vai ficar... pode usar algum aplicativo, método de escalonamento, substituição, matrizes. No final das contas, o resultado desse aqui vai ficar assim. O V1 vai ficar 4,8 volts, o V2
2,4 volts e o V3 menos 2,4 volts. Então agora com essas três tensões aqui, eu sabendo já as tensões que eu tenho em cada um dos nós, eu já consigo calcular todas as correntes que eu tenho aqui. Então eu vou calcular como exemplo o Ix aqui, que é o que o próprio exercício traz. Então eu vou deixar anotado aqui o V1, o V2 e o V3. Então aqui é 2,4 volts negativo. Então, vamos lá, vou calcular essa corrente Ix aqui. Então essa corrente Ix, a corrente Ix é igual à tensão entre o ponto 1 e o ponto 2, então vai ser o V1 menos o V2, dividido pela corrente, pela resistência que é 2. Então, o Ix é igual, qual o valor de V1? Então, é igual a 4,8, menos o V2, 2,4, tudo isso aqui dividido por 2. Então, o Ix, então, 4,8 menos 2,4, 2,4 dividido por 2, que vai dar igual a 1,2 A. Então aqui eu já tenho a corrente do meu Ix. Então, seguindo a mesma forma eu consigo calcular todas as correntes. Então aqui vou calcular. Eu vou fazer aqui o I1. O I1 então vai ficar, como é que vai ficar? Vai ficar I1 igual a tensão sobre a resistência, então a tensão aqui é a tensão no ponto 1 menos a tensão no ponto 3. Então vai ficar V1 menos V3 dividido pela resistência, lá que é 4. Então, corrente 1 vai ser igual ao V1, é o 4,8, menos a tensão do V3, que é menos 2,4, tudo isso aqui dividido por 4. Então, essa parte aqui, 4,8 menos, que vai ficar mais, 2,4, então vai ficar 7,2 dividido por 4. Deixa eu abrir a calculadora aqui. Então vai ficar 7,2 dividido por 4. Então vai ficar a corrente I1 igual a 1,8 ampere. E assim eu posso ir calculando. Então, se eu já tenho Ix, consigo calcular. Voltando para cá. Se eu já tenho essa corrente I1, sabendo qual que é a I1, sabendo o Ix que a gente já calculou, sabendo que aqui é 2Ix, então eu já consigo calcular I3. Calculando I3, sabendo o Ix, já consigo calcular o I2. E assim consigo calcular a corrente em todos os resistores. Certo, pessoal? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, por favor, entrem em contato.